Vamos iniciar hoje a nossa aula sobre o Estatuto do Idoso, lembrando que essa aula vai tratar da literalidade da lei. Como a maioria das bancas cobram letra da lei e a banca de vocês não vai explorar compreensão e interpretação para além do que está exposto, eu optei por trazer o Estatuto do Idoso para vocês hoje, na sua própria lei, na sua própria íntegra, para poder discutir alguns pontos com vocês. Então, o que é bom já saber? Na Lei Maria da Penha, eu trouxe 100% a lei. Aqui existem alguns pontos que eu vou pular, porque o Estatuto do Idoso ele é maior que a Lei Maria da Penha. A grande maioria eu vou discutir com vocês, vou apresentar aqueles artigos mais importantes e apresentar o que mais cai. Mas só para vocês terem a dimensão de que o que eu não trouxer aqui com riqueza de detalhes não exime vocês de estudar. Então, se vocês fizerem um bom estudo aqui hoje, se vocês identificarem que o encontro foi de fato proveitoso, em casa vocês vão apenas ler aqueles artigos e aqueles capítulos que eu não contemplar aqui. Aí, assim, vocês complementam a informação. O ideal é que vocês estejam aí com o caderno, ou então até com a própria lei, para poder fazer as anotações, ok? Alguma dúvida? Podemos dar início? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá? Qualquer momento. Deixa eu dar um zoom aqui para poder ver. Olha aí se vocês estão conseguindo ver, se vocês estão conseguindo ler. Tá dando para ler? Tá muito pequeno. Acho que se puder aumentar um pouquinho, Thaís. Só mais um pouquinho. Aí? Isso, ficou ótimo. Beleza. Então, show. Então, vamos lá. Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Então, uma coisa que eu sempre falo quando a gente estuda lei, o mínimo que a gente tem que saber, o número da lei e a data, tá? Então, todo mundo fica na cabeça aí. Vocês vão anotar no material de vocês. E toda vez que for revisar, sempre revisem lendo o número da lei e lendo a data. Não é usual, mas podem existir algumas questões que vão cobrar isso. A lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, expõe o quê? Qual é o objetivo da lei tal? Aí vocês têm que saber, que é o Estatuto do Idoso. Então, é importante que vocês tenham em mente e consigam associar 10.741, 1º de outubro de 2003, ao Estatuto do Idoso. Aqui embaixo, esse textinho aqui, é a ementa. Ela é sempre muito importante. Em algumas leis, ela acaba sendo um pouco óbvia, em outras não. Na Lei Maria da Penha, se vocês já assistiram a aula, vocês vão ver que não é. A Lei Maria da Penha traz muito conteúdo. Então, a lei diz de 3 coisas diferentes. Aqui, na 10.741, ela diz só de uma coisa, então é mais tranquilo. Ela dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. É isso. Então, o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1, disposições preliminares. Toda disposição preliminar de lei é importante. Toda. Toda lei que vocês estudarem, sempre deem muita atenção a essa parte, porque aqui traz muita informação importante. Então, no primeiro artigo, aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Foquem que aqui diz da idade. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, falou de idoso, pensou em 60 anos. Então, quando eu penso quem é o idoso? 60 anos. Então, todo idoso vai ter direito a todos os benefícios e direitos da pessoa idosa? Não. Vocês vão ver que existem travas de idade. Tem benefício que é só a partir de 65 anos. E é justamente nesses benefícios que vocês têm que entender bem. A parte do transporte, o BPC, vocês têm que conseguir fazer diferenciação. Então, pensou idoso, pensou 60 anos. Mas toda pessoa de 60 anos tem os direitos do idoso? Não. Alguns direitos são específicos, porque travam na idade.
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso é muito tranquilo, sem prejuízo da proteção integral, ok? De que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento. Cuidado com essa parte, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, é interessante a gente ter esses conceitos e essas informações completas, porque quando você lê, faz muito sentido, de uma forma muito tranquila. Quando você pega a questão, e na questão, normalmente a gente analisa palavra a palavra, a gente pode acabar escorregando. Então, cuidado com o aperfeiçoamento intelectual, cuidado com o aperfeiçoamento espiritual, para a gente acabar não escorregando numa palavrinha que, na verdade, está na própria legislação. Quem são os responsáveis? É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Percebam que existe o direito ao respeito. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, que aqui na lei traz. Então, existe direito a isso aqui tudo que a gente está acostumado, também existe o direito ao respeito. E aqui, observem os responsáveis. Então, de quem que é a obrigação de assegurar esses direitos? É só do poder público? Não. É do poder público, da sociedade, da comunidade, da família. Os mesmos responsáveis que estão lá no ECA, quando vocês assistirem a aula do ECA, vocês vão ver, estão aqui também. A garantia de prioridade, porque aqui fala absoluta prioridade, então a garantia de prioridade compreende: 1. Atendimento preferencial imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Então, vejam que não é apenas em órgãos públicos, privados também. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, esse aqui, ó, é um item, é um inciso importante, porque aqui diz que prioridade é o quê? O idoso estar com a sua família, ser cuidado pela sua própria família, em detrimento do acolhimento institucional. No entanto, se ele não tiver família, ou se a família não tiver condições de cuidar dele com a dignidade que ele merece e garantir a sua subsistência, assim é que ele irá para o atendimento asilar, que é o acolhimento institucional. Ok? Outro. Então, nós fizemos aqui 5, mais 1, 6. Capacitação e reciclagem é outra garantia de prioridade dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então, isso aqui até então está muito tranquilo. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Ok.
E dentre esses todos, o que mais cai em prova, e vocês provavelmente vão ver uma questão dessa por aí, que o idoso possui prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, isso aqui é questão de prova. Então, isso aqui é importante vocês saberem. No primeiro lote é que vem o lote da restituição dos idosos, tá? Questão de prova. Parágrafo 2º. Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, isso aqui é uma coisa que eu acredito que seja tranquila para vocês, porque é uma modificação que a gente teve em 2017. Então, idoso, a partir de 60 anos. Existe prioridade dentre os idosos? Sim, a partir dos 80 anos. Então, isso aqui é coisa que ainda cai em prova e que vocês vão ver na lei em outras oportunidades. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Percebam que em todo momento que for falado de violação de direitos, seja pelo Estado, seja pela família, pela comunidade ou pela sociedade, sempre vai dizer que se constitui essa violação o ato ou então a omissão. Então, tanto agir como não agir também vai ser visto aqui enquanto o crime da violação do direito em relação aos idosos. E é dever de todos prevenir a ameaça ou a violação dos direitos do idoso. É por isso que lá no final da lei, quando vai trazer os crimes, vem dizer disso. Se eu tomei ciência, se eu tenho conhecimento de uma situação de negligência com o idoso, de abandono, se eu sei e eu me omito, eu não faço nada, eu posso ser penalizado em razão do Estatuto do Idoso. Então, lá no final, eu vou mostrar isso para vocês. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados, ok? A inobservância das normas de prevenção e importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Todo cidadão tem o dever, foi isso que eu falei, de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou tenha conhecimento. Mesmo que eu não vi, se eu fiquei sabendo, só por esse motivo, eu tenho esse dever. Percebam que na prova de vocês pode vir assim, e normalmente vem, mas nada impede que venha contando um caso. Traga uma pequena história em relação a uma violação sofrida por idoso, e você é que vai ter que avaliar a partir dessa situação que é trazida e apontar ali o que é que essa situação se relaciona com a lei. Então, já é importante ter essas dimensões. Então, aqui, os conselhos nacionais, estadual, do DF, municipais do idoso, previstos na lei 8.846, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei. Então, essa aqui é uma parte tranquila, uma parte introdutória, com algumas pequenas definições. São as disposições gerais. E agora a gente começa falando do título 2, que são dos direitos fundamentais. Daqui é onde eles tiram a maior quantidade de questões. Então, esse título aqui é um dos títulos mais importantes que tem em relação a esta lei. Capítulo 1, do direito à vida. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Como eu já trouxe aqui nas outras aulas, se a gente não sabe o que significa algo, não pode pular. Então, a gente tem que entender o que é direito personalíssimo. Aí eu coloquei aqui para vocês ao lado. São direitos próprios da pessoa em si, aqueles intrínsecos, existentes por sua natureza, como o ente humano, como o nascimento. São intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, é aquele direito que eu não pode falar assim, eu abro mão. Você não pode abrir mão do direito. No caso do idoso, o idoso não pode abrir mão do seu envelhecimento,
Então, ele não é irrenunciável, você não pode renunciar. Na verdade, ele é irrenunciável, você não pode renunciar. E, além disso, você não pode transferir para outra pessoa. Ele é seu e ele vem com você. É como se fosse intrínseco à pessoa humana. Assim como tem o envelhecimento, nós temos vários outros. E é importante saber que o envelhecimento é um direito. E, além disso, não um direito qualquer. É um direito personalíssimo. E a sua proteção, um direito social. Vocês vão ver que existem questões sobre isso, inclusive nas questões que eu separei para vocês, deve ter uma ou duas questões falando sobre isso aqui. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É obrigação do Estado e da sociedade. Percebam que aqui agora não falou de forma específica da família e da comunidade. Falou, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direito civil, político, individual e social. Então, guardem isso: direito civil, político, individual e social. De quem é a responsabilidade de assegurar a liberdade, respeito e dignidade à pessoa idosa? Estado e sociedade. Então, isso aqui está tudo no artigo 10º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Então, aqui falou, Estado e sociedade, garanta a liberdade, respeito e dignidade. Agora ele vem explicar o que é o direito à liberdade, o que é o direito ao respeito e o que é o direito à dignidade. O direito à liberdade, faculdade de ir, vir e estar. Cuidado, porque a gente está acostumado com o ir e vir, com o estar, não. Às vezes cai o estar na sua prova também, você pensa assim, não, é só direito de ir e vir, e vai errar uma questão fácil. Então, o idoso pode ir, ele pode voltar, e ele pode ficar em algum lugar, onde nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Além disso, o direito da liberdade diz de quê? Diz de opinião, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto religioso, liberdade de prática de esportes e de diversões, liberdade de participar na vida familiar e na vida comunitária, participar na vida política, na forma da lei. Então, percebam na forma da lei, que é interessante, porque existe uma idade, depois ele não é obrigado, por exemplo, a votar. Aí é facultado, ele pode escolher. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, isso aqui é o direito à liberdade do idoso. Em relação ao respeito, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Então, às vezes a gente pensa o respeito muito limitado. Falou de direito a respeito, quer dizer o quê? Nós precisamos garantir que a integridade física, psíquica, social física, psíquica e moral do idoso sejam resguardadas. Então, não seja violado esse direito. E aí nós vamos pensar tanto na imagem dele, quanto na própria autonomia do idoso, nos valores e nas crenças que ele tem, no espaço dele e no objeto pessoal. Quando a gente coloca isso na prática, a gente pode pensar daquele idoso que mora sozinho e que a família quer que ele vá morar com alguém. Diz do respeito, do direito ao respeito ao idoso, preservar o próprio espaço dele e o objeto pessoal, que é aquela coisa que você vê que não serve mais,
que você quer jogar fora, o idoso não quer dispor daquilo. Então, também diz do direito ao respeito. E é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aqui a gente fecha essa segunda parte. O capítulo 3 é um dos capítulos que mais caem em prova dentro desse título. Os alimentos. Então, os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. A obrigação alimentar, então, para associar, quando a gente fala de alimento, a gente está falando de quê? Pense na lógica da criança, como se fosse a pensão alimentícia, só para vocês fazerem o link. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Então, esse artigo aqui cai muito em prova. Tanto 12 quanto 13 caem muito em prova. Principalmente o 12. O 12 diz que a obrigação alimentar é solidária. Aí eu coloquei aqui para vocês. O que é responsabilidade solidária? Havendo pluralidade de devedores, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la. A dívida não precisa ser cobrada em partes iguais para cada um. Todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação. Então, vamos pensar aqui na obrigação alimentar do idoso. O idoso ele tem 3 filhos. Por ser solidária, e ele pode optar entre os prestadores, ele pode optar que os 3 têm que pagar, ele pode falar que só 2 têm que pagar, ou ele pode falar que só 1 tem que pagar. Por quê? Os 3 são solidários, responsáveis solidários. Então, inclusive, os 3 podem pagar e por partes diferentes. Mas quem vai optar é o idoso. Então, a questão ela pode te dizer que quem vai optar pela escolha é o Poder Judiciário. Quem vai optar pelo prestador é o Poder Judiciário. E não é o Poder Judiciário. Pode falar que quem vai optar pelos prestador vai ser o MP. Não, não é o Ministério Público. Quem escolhe quem vai ficar com essa obrigação é o próprio idoso. Então, artigo 12 cai muito em prova. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas pelo promotor de justiça ou então pelo defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial. Então, quem estiver anotando, anota isso. Ó. Essa parte de prestação da obrigação alimentar, depois que tiver tudo certinho, seja o promotor, seja o defensor, isso cai em prova. Promotor ou defensor, quando referendar, tiver tudo certinho, lavrar tudo certo, isso vai ter qual efeito? Efeito de título executivo extrajudicial. Vocês não precisam entender o que é, precisa saber que é esse efeito aqui, porque isso aqui pode cair na prova de vocês. Até aqui tem alguma dúvida? Tá tranquilo para mim. Artigo 14. Não, beleza. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser o PPC. Então, o idoso não tem condição, a família do idoso não tem condição. Como é que ele vai se prover? Aí, no âmbito da assistência, a responsabilidade é do poder público. Coloquei aqui para vocês, ó. BPC, benefício de prestação continuada. Capítulo 4, do direito à saúde. É assegurada atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. O que esse parágrafo está dizendo? A prevenção e a manutenção da saúde se dá por esses incisos aqui. Por que eu digo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Se você lê aqui, corrida igual eu li, ótimo. Você vai, não, entendi, passa para a próxima. Se a questão de perguntar assim, a prevenção da saúde do idoso pode ser efetivada pelo cadastramento da população idosa em base territorial? Provavelmente você vai falar que não é isso, que essa aqui está errada, porque de forma desconexa não faz sentido. Então, muita atenção com o que vocês vão fazer a leitura. Eu já vi questão de prova que cobra exatamente essa parte aqui do cadastramento, e o fato de você fazer o cadastramento da população idosa já é uma forma de prevenir e fazer a manutenção da saúde do idoso. Então, fiquem atentas com esse. E também com o 4, o atendimento domiciliar. Então, atendimento em domicílio, inclusive a internação. Essa parte está ok. Só que essa parte aqui do inclusive, muita gente escorrega, inclusive na prática. Então, mesmo aquele idoso que está acolhido, ele está abrigado, mesmo assim, dentro do SUS, existe a prerrogativa de que o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a equipe do SUS é que tem que se deslocar até o local do acolhimento institucional para realizar o atendimento. Então, para os idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, instituições filantrópicas ou instituições sem fins lucrativos. E aquelas, eventualmente, que estão conveniadas. Então, tem um termo de parceria, né? Um termo de colaboração com o poder público, essas também. Então, às vezes a gente ouve uns casos por aí, trazendo um pouco para a prática, de, não, se você recebe dinheiro da prefeitura, você tem um contrato com a prefeitura, uma parceria, não, você traz o idoso aqui no posto de saúde. Não, isso está respaldado pelo Estatuto do Idoso. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, independente de onde o idoso esteja, se é na casa dele ou se é no acolhimento. Se ele necessitar, se ele estiver impossibilitado de se locomover, nestes casos, é a equipe que vai até ele. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde, é o último. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado. Por que eu coloquei o especialmente aqui? Na prova pode colocar para você exclusivamente. Não é exclusivamente os de uso continuado. Se a gente não lê direito, a gente escorrega. Todos os medicamentos, mas de forma especial, os de uso continuado. Além disso, não só medicamento que tem que fornecer de forma gratuita, não. Prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação do idoso. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
Então, isso aqui é outra coisa que cai em prova. Então, se é para idoso, o plano de saúde vai ser mais caro, vai ser diferenciado por conta da idade dele. Então, não pode, parágrafo 3º aqui do artigo 15. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Atenção, questão de prova, tá? Esse aqui é questão de prova mesmo. Então, vamos lá. Só ler o quarto, né? Parágrafo 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, o idoso ele está enfermo, acamado ou não, não pode ser exigido que ele vá, que ele compareça ao órgão público. Se for só idoso, se não tiver a palavra enfermo, está errado. Idoso e enfermo. Então, neste caso específico, não pode exigir que ele vá para o poder público. Aí nós vá ao órgão do poder público. Aí nós temos duas situações. Se é o poder público que precisa que ele vá, se é do interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Então, é o poder público que precisa do idoso. O idoso não pode ir, o poder público vai na casa do idoso. Então, vai lá e faz a visita. Já se for o contrário, é o idoso que tem o interesse. Ele vai ter um representante legal, que é um procurador. Então, ele constitui um procurador, né? Alguém faz a procuração, ele assina a procuração e dá poderes para que essa pessoa vá até o órgão público e resolva para ele o que for necessário. Então, são duas situações. De toda forma, se o idoso está enfermo, ele não pode ser obrigado a ir a nenhum órgão público para realizar nenhum tipo de procedimento. Aí, se for da vontade, do desejo, da necessidade dele, procurador. Se for do interesse do poder público, o agente é que vai até a casa da pessoa, até a residência, para fazer o contato que for necessário. Então, isso aqui é uma coisa que cai em prova. É bom ficar atento, principalmente não esqueçam dessa questão da palavrinha enfermo, porque faz toda a diferença. É assegurado ainda ao idoso enfermo, mais uma vez, o atendimento domiciliar, mas agora a gente não está falando voltado para a lógica do poder público em si amplo, a gente está falando de forma específica da perícia médica do INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, mas que integre ao SUS, para a expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Então, vamos pensar que o idoso ele está enfermo, mas ele está precisando de um laudo médico. Para quê? Para exercer seus direitos sociais, que são vários, direitos sociais é bem amplo. Ou então, para que ele possa ter a isenção de algum tributo. Se ele está precisando desse laudo por algum desses motivos, aí é assegurado a ele, dentro do ECA, que tem a perícia médica na casa dele, ou então que o serviço público ou privado de saúde vá até ele para poder expedir esse laudo. Então, isso aqui é outra coisa que cai em prova também, parágrafo 6º. Parágrafo 7º, em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência. É outra coisa que cai em prova. Normalmente, na prova, eles colocam só até aqui, idosos, ponto final. Isso aí já é sabido, já está pacificado. Os maiores de 80 anos têm preferência em relação aos de 60 a 79. Então, eles têm prioridade acima de 80 anos. No entanto, em caso de emergência, não é assim que funciona. Então, em todo atendimento de saúde, eles vão ter preferência sim, exceto nos casos de emergência. Até aqui tem alguma dúvida, meninas?
Artigo 16. Ao idoso internado ou Não, beleza. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, seguindo o critério médico. Isso aqui é outra coisa que cai em prova. Então, falou de idoso, está internado ou está em observação, precisa ter acompanhante. Ele está resguardado pelo Estatuto do Idoso. Caso não possa ter esse acompanhante, por algum motivo, aí a saúde tem que justificar. Então, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder a autorização para o acompanhante. Ou, no caso da impossibilidade de ter esse acompanhante, justificá-la por escrito. Então, vamos pensar em alguma situação. Thaís, Diga. talvez até seja o que você vai comentar. Uhum. Agora, com esse histórico, né, do Covid, Eu ia comentar. né? Então, tá bom. Pode dizer. Não, a minha dúvida era isso, como que ficou essa questão do acompanhante? Aí, nesses casos, acaba sendo discricionário da saúde poder avaliar. Então, vamos pensar que é um caso menos grave. Aí eles podem justificar, e eles fazem por escrito uma justificativa informando qual que é o motivo de não aceitar esse acompanhante. Aí, justificando, entrega para o acompanhante. Se a família, se o acompanhante, enfim, não concordar, aí tem que buscar os meios legais, né? Aí vai acionar o MP. Mas, a depender de qual for a justificativa, e aí eles vão embasar, lógico, não apenas na Covid, mas eles vão embasar também no estado de saúde do idoso. Pode ser que não tenha problema nenhum para eles. O que é que eu consigo observar hoje? Hoje, muitos serviços de saúde ainda não permitem acompanhante, exceto para idosos e para crianças. Então, eu já percebi que houve essa ampliação. Mas pode ser que bem no meio da pandemia, quando estava realmente uma situação muito crítica, não estivesse aceitando nem isso, nem o acompanhante, nem do idoso, só realmente da criança, porque não tem como. Nesse caso aqui, aí eles fariam a justificativa por escrito, ok? Deu para pegar? Ok. Beleza. Ao idoso, artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, isso aqui é importante também. Então, não tem nada de decidir por ele. Se ele está com as suas plenas faculdades mentais, ele é que vai optar pelo tratamento de saúde que for considerado para ele mais favorável. Então, tudo isso aqui é questão de prova que eu estou colocando para vocês. E esse parágrafo único aqui, ó, isso aqui é muito importante, porque essa parte aqui cai muito em prova. Concursos da área da saúde e alguns concursos da área da assistência, mas tem mais chance de cair na área da saúde. Cobram essa parte aqui. Então, se o idoso está em condições, plenas faculdades mentais, ele pode optar pelo tratamento de saúde que ele entender que é melhor para ele. Se ele não tiver em condições, quem é que vai fazer essa opção? Aqui tem uma escadinha. Então, vocês precisam considerar uma escadinha. Não é esse, ou esse, ou esse, ou esse, não. É esse. Se não der, é esse. Se não der, é esse. Se não der, é esse. Então, existe uma lógica. Então, quem que é a primeira pessoa que vai fazer essa opção pelo tratamento de saúde do idoso? O curador. Quando o idoso for interditado. Então, o idoso está interditado, é o curador. Se o idoso não é interditado, aí vai ser a família. Quando o idoso não tiver o curador, ou então quando ele tem o curador, que pode ser da família ou não, independente, mas quando ele tem o curador e esse não pode ser contactado em tempo hábil. Então, precisa dar uma resposta agora, precisa fazer a cirurgia agora, de imediato. Precisa amputar um membro agora. Não dá para esperar, não achou o curador. Aciona a família. Ou então, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar ao curador ou ao familiar. Então,
Às vezes não é nem que não vai conseguir contato, não dá é tempo, não tem nem tempo de fazer contato. Aí o médico é que vai assumir, se for iminente risco de vida. Então, ou então pelo próprio médico, quando não houver curador ou não houver familiar conhecido. Aí, neste caso, tem que comunicar ao MP. Então, o médico ele tem duas prerrogativas. Uma, olha, tá realmente o risco é iminente, não tem jeito, a pessoa pode morrer. Se a pessoa pode morrer, não tem tempo hábil de pedir autorização para ninguém. Eu, enquanto médico, vou me responsabilizar e vou fazer. Eu, enquanto médico, e a minha equipe não achou família, não achou curador, não achou ninguém. Então, eu também tenho, enquanto médico, enquanto profissional responsável por aquele paciente, vou fazer a minha opção. Mas, imediatamente, eu preciso me resguardar. Eu vou informar o MP. MP, tem aqui um idoso que não tem curador e não tem família. Então, o MP tem que ficar ciente. As instituições de saúde deverão atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. 19. Isso aqui deixa eu ver, questão de prova também. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Então, vamos lá. Chega um idoso lá no hospital, no posto de saúde, na UPA, com suspeita de violência, ou então com confirmação. Chegou, é notificação compulsória. Existe até uma portaria, que acho que está até aqui, deixa eu ver, essa lei aqui, ó, Lei 6.259, é a lei que diz da notificação compulsória dentro da saúde. Diversas doenças estão em um rol da saúde. Então, chegou um caso dessa doença aqui no posto de saúde, no hospital, na UPA, aí existe uma tabela de notificação compulsória. Algumas notificações são de 24 horas, outra de uma semana, outra de um mês. Aí tem a tabela. Então, para essas doenças, e existem também algumas situações e agravos. Tentativa de suicídio, violência doméstica, violência contra o idoso. Então, não são só as doenças que são notificação compulsória, as doenças e essas situações que são chamadas de agravos. Então, chegou a suspeita ou chegou a confirmação, lá na unidade de saúde é feita a notificação compulsória do serviço. Independente se é um serviço público ou privado, precisa seguir, tem que notificar. Além disso, eles têm que comunicar. Então, uma coisa é notificar, é um sistema, tá, do SUS, que eles notificam nesse sistema. Além disso, obrigatoriamente, tem que comunicar a quaisquer um desses órgãos. Tem que comunicar todos? Não. A quaisquer um. Qual? Autoridade policial, MP, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional do Idoso. Então, são esses órgãos aqui. Ou a polícia, Ministério Público, ou os conselhos de qualquer um ali dos entes federados. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra idoso. Presta atenção, porque isso aqui é o quê? Conceito. Então, é o Estatuto do Idoso te dizendo. O Estatuto considera que isso aqui que é violência. O que é violência para o Estatuto do Idoso? Qualquer ação ou omissão praticada em local público ou praticada em local privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou então sofrimento psicológico. E aqui vai se aplicar no que diz respeito à notificação compulsória, o que está exposto aqui na lei da notificação compulsória. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem abrir a lei para entender um pouquinho mais.
Mas o que fica de mais importante? Essa parte inicial aqui do artigo 19. Chegou algum idoso no serviço de saúde com suspeita ou confirmação de violência, tem que fazer o procedimento da notificação compulsória lá no sistema do SUS e, além disso, esse serviço da saúde precisa informar a polícia, o MP ou então um dos 3 conselhos do idoso. Capítulo 5, da educação, cultura, esporte e lazer. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Eu só marquei o peculiar porque se a gente faz a leitura corrida e na prova vem peculiar, você fala assim, não tem esse peculiar, só para reforçar que é peculiar condição de idade mesmo. Se vier assim na prova, não está errado. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para transmissão de conhecimento e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Achei interessante marcar essa parte aqui em negrito, porque ele vai participar para quê? Para transmitir conhecimento e vivências às demais gerações. E eu coloquei aqui para vocês questão de prova, principalmente nessa parte aqui, ó, da educação, adequar currículo, metodologia e material para os idosos terem acesso e oportunidade à educação. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Então, isso aqui é uma coisa que eu sempre trago. Júlia participou da aula também do ECA. Uma coisa que eu sempre digo é, a gente tem que começar a distinguir teoria da prática, da realidade, do dia a dia. Então, se você lê isso aqui na sua prova e você pensa na realidade, você vai achar que isso aqui é errado, porque eu nunca vi isso em escola nenhuma que vai trabalhar processo de envelhecimento e respeito e valorização do idoso, mas está previsto em lei. Então, se está previsto em lei, é o que precisa ficar para vocês, que isso deve acontecer, pelo menos na inclusão nos currículos mínimos do ensino formal. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos, então aqui é pelo menos, tá? Cuidado, 50%. Nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, o acesso preferencial é tranquilo. O que cai em prova? O pelo menos 50%. Vocês vão ver que o Estatuto do Idoso traz muito percentual. O que é que eu preciso para facilitar para vocês? Vocês vão anotar todos os percentuais. E aí, se vocês tiverem post-it, vocês anotam e colam para vocês conseguirem ir decorando os percentuais.
porque os percentuais eles tendem a se confundir. Tem esse percentual aqui, tem percentual que fala de unidade habitacional, tem percentual que fala de lugar dentro de ônibus. Então, para evitar de vocês fazerem confusão, o ideal é que vocês anotem no mesmo papel e vão fazendo essa leitura desse papel até conseguir distinguir um percentual do outro para não ter problema. Então, aqui o desconto de pelo menos 50%. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento. Mesma coisa aqui que eu falei do 22, é o que a gente tem que ficar, que é o que está exposto na lei. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. E o poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas. E o poder público incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Então, essas partes que normalmente não tem nada em amarelo, raramente caem em prova, viu? Por isso que eu não vou ficar aprofundando muito com vocês. Já essa parte da profissionalização e da discriminação em razão da idade também cai. Então, da profissionalização e do trabalho. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Ok. Artigo 27, cai muito em prova. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Isso quer dizer o quê? Nenhum trabalho, nenhum emprego pode falar, eu contrato só até 50 anos. Não pode existir nenhum tipo de discriminação em relação à idade, nem para o mercado formal da iniciativa privada, empresas, nem para o poder público. Então, não pode ter nenhum concurso que diga que só pode tomar posse nesse cargo a pessoa que tem até 40 anos. Essa é a regra. A exceção só pode, que é essa aqui, ó, ressalvados, só pode os casos que a natureza do cargo exigir. O que é isso? O cargo vai exigir velocidade. Vamos pensar no policial, que vai precisar correr, às vezes vai precisar passar por situações delicadas. Então, neste caso, o cargo exige algumas condições especiais. Então, neste caso, está admitido que a gente coloque, que na verdade que se coloque um limite de idade. Então, apenas nesse caso. Então, muitos cargos, na verdade, a grande maioria dos cargos da segurança pública delimita a idade. Então, a idade é 30 anos, 35, mas a grande maioria não tem nada, não delimita a idade. Muito pelo contrário, vocês vão ver aqui, inclusive, na lei. Nos concursos existe, inclusive, dentro dos critérios de desempate, o primeiro sempre é um candidato que for acima de 60 anos. Então, quem for acima de 60 anos, na verdade, está respaldado. Então, a vaga seria entre eu e a pessoa de 60 anos, que ficamos com a mesma nota, aí o desempate seria ele ficar primeiro e eu ficar em segundo. Então, em relação à admissão, não pode existir nenhum tipo de discriminação, nem fixação de idade. Lembrando que dentro da iniciativa privada não tem nenhum exceto, nenhum porém, e nos concursos aqui já tem esse porém.
E é lógico que, em alguns casos específicos, dentro da iniciativa privada, pode-se também comprovar que a natureza do cargo é incompatível com a idade da pessoa. Neste caso, também estará resguardado. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concursos públicos será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, todo concurso, se vocês forem lá na parte dos critérios de desempate, o primeiro sempre vai ser isso aqui. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para os idosos, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria. Prestem atenção, porque isso aqui é uma coisa que a gente não vê acontecer na prática, mas cair na prova acontece. Preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano. É bom saber o prazo, tá? Vocês podem colocar com antecedência mínima de 6 meses. Não, com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais de cidadania, e estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Até aqui tá tranquilo, meninas? Eu tô rindo aqui como a lei é bonitinha, né? É sobre isso. Bom, você tá lendo caladinha, você tá rindo aí caladinha. Se fosse a Paula aqui, a Paula, não, mas é porque, na verdade, não é nada disso. Tava imaginando ela falando aqui, reclamando aqui mesmo. Capaz. Ai, depois ela vai ver a aula gravada, ela vai gostar. Verdade. Meninas, o que está em rosa? O que está em rosa eu não vou trabalhar. Por que eu não vou trabalhar com vocês? Normalmente é algo muito específico, igual da Previdência. Isso não vai cair no concurso de vocês. Isso vai cair num concurso do INSS, pode cair num concurso de TJ, pode cair num concurso de Ministério Público. Para vocês, não. Então, depois vocês fazem uma leitura, mas eu não vou trabalhar essa parte com vocês, não. A parte é pequena. A única coisa que eu gostaria que vocês soubessem: existe uma data base para aposentado e para pensionista, que é dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Isso aqui eu já vi cair em prova. Então, saber que a data base, né, para aposentadoria, para pensão, é sempre 1º de maio. Isso aqui de tudo é o que vocês têm que ficar. Capítulo 8, que fala da nossa querida assistência social. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, na Política Nacional do Idoso, PNI, no Sistema Único de Saúde, SUS, e demais normas pertinentes. Aqui está o nosso BPC. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 salário mínimo nos termos da LOAS. Isso quer dizer que eu sou idoso, eu tenho 65 anos, eu não tenho nenhum trabalho, eu não tenho nenhuma renda e a minha família não tem também uma renda que consiga me prover. Neste caso, eu posso ter direito ao BPC. Lembrando que aqui traz de forma genérica no Estatuto do Idoso, na LOAS está de trás de forma detalhada. Então, tem o limite, né? De 1/4, tem que calcular a renda per capita. Então, tem todo um cálculo a ser feito que não está exposto no Estatuto do Idoso. Então, aqui só fala do benefício e a única coisa que reforça e que é importante saber é que o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Então, se nós temos 4 pessoas em casa e uma dessas pessoas é pessoa com deficiência, ou então é idoso e recebe o BPC,
esse BPC não será considerado no cálculo para que outro idoso ou outra pessoa com deficiência tenha direito. Isso está previsto também aqui no Estatuto do Idoso. Se você quiser dar seu show, Joana, você pode dar. Que isso, Thaís? Dá um Eu show tô aí, ó. aprendendo Você muito com trabalha com você BPC todo dia? todos os dias, viu? Isso aí eu já tô sabendo de qual e É salteada. isso mesmo. Quando eu trabalhava no CRAS, bem no início, quando eu comecei, meu Deus do céu, o que eu fazia de mutirão de BPC, todo mês eu fazia uma reunião com idosos de BPC. Gente, eu era o próprio BPC ambulante. Mas agora tem bastante tempo que eu não mexo mais. Depois, quem sabe, às vezes, na aula da LOAS, apesar que eu acho que você não vai participar, né? Que é quarta. Mas depois, num outro momento, você pode trazer uma contribuição, se você quiser, tá bom? Tá, joia, nós conversamos. O que você precisar, à tua disposição. Fechado, valeu. Então, todas as entidades de longa permanência ou casa lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. Isso aqui é uma parte interessante. Agora vocês vão ver que vai começar a trazer um pouco essa questão do acolhimento. Então, se o idoso está acolhido, independente se é na instituição de longa permanência ou casa lar, que eu trouxe aqui para vocês qual que é a diferença, não sei se vocês sabem, mas nesses casos, a instituição sempre é obrigada a ter um contrato de prestação de serviço. Então, é um contrato que o idoso assina, se ele não tiver condições de assinar, pode ser um procurador, um curador, o responsável, enfim, vai assinar até a própria família, dizendo do serviço. Então, é como se fosse assim: eu presto hoje um serviço para vocês. Então, a entidade vai falar: eu vou prestar esse serviço para você, enquanto pessoa idosa, quais são as atribuições, os deveres, os direitos, se vai ter contrapartida, né, em relação a valor, mas independente se é privado ou público, vai ter que ter esse contrato. E no caso das entidades filantrópicas ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Porque o que normalmente é feito? A maioria dos idosos que estão acolhidos, eles têm alguma renda, né? Ou aposentadoria, ou BPC, ou uma pensão. Então, dentro desse pagamento, sempre é extraída uma parte para auxiliar a entidade a custear os gastos que tem com o próprio idoso. É como se fosse um pagamento mesmo, está pagando como se fosse ali para usufruir do serviço. Isso é obrigatório? Não. Aqui já diz. No caso da entidade filantrópica, é facultada a cobrança. Pode cobrar ou não. Eu não conheço nenhuma que não cobra, mas pode cobrar ou não, previsto no Estatuto do Idoso. E essa cobrança, já deve estar falando aqui, não pode exceder a 70%. Então, no mínimo 30% tem que ficar com o idoso. Pode ficar 50% com o idoso, 50% com a instituição? Pode. Mas pode ficar 90% com a instituição? Não. 70% é o máximo, e normalmente as entidades que cobram, elas cobram o máximo, então fica 70% para elas e 30% para o idoso. A depender da condição do idoso, ele fica com o cartão dele certinho e ele pode utilizar. Em muitos casos, né, às vezes os idosos eles são acamados, ou então eles não têm condições de responder, aí esse dinheiro fica numa conta. Aí fica numa conta que fica, entre aspas, a cargo da instituição, mas esse valor dos 30% todo mês não pode ser utilizado para custear nada em relação a essa entidade. Então, o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência vão estabelecer as formas de participação que estão previstas no parágrafo anterior, que não poderá exceder 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal
caberá ao seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput desse artigo. Já tinha até falado isso. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Então, se o idoso vai ser acolhido por um adulto ou por um núcleo familiar, e neste caso existe aí essa dependência econômica, que é um encargo do adulto ou do núcleo familiar. Em relação à habitação, o idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural, ou então no seio da família substituta, ou desacompanhado de seus familiares. Pode morar sozinho se ele quiser, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. A assistência integral, na modalidade de entidade de longa permanência, será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Então, quais são os casos que o idoso vai para uma entidade de longa permanência? Se ele não tiver família, se não existir casa-lar, se for caso de abandono, se for caso de carência de recursos. Então, não tem como ele se prover, nem a família dele o prover. Nestes casos, é que ele irá para a instituição de longa permanência. Eu tinha falado que eu ia trazer para vocês a diferença da casa-lar para a entidade de longa permanência. A casa-lar. A casa-lar para pessoas idosas possui as mesmas características que o abrigo institucional. Então, pensem na característica física mesmo, na mesma lógica, corresponde à casa do idoso. A diferença reside no fato de possuir um educador social como residente, responsável pelo atendimento aos idosos, juntamente com uma equipe técnica especializada nos cuidados das atividades da vida diária. Então, quando a gente pensa na lógica do acolhimento, no acolhimento existe a equipe técnica, assistente social, psicólogo, psicopedagogo, pelo menos deveria existir. Tem os cuidadores, tem técnico de enfermagem, tem enfermeiro, tem médico, tem coordenador, então tem toda uma equipe. A equipe ela está ali trabalhando, constante, deu horário, vai embora, vem outro, troca de turno, não sei o quê. Na casa lar, não. Existe uma pessoa que mora lá, o educador social. A diferença é essa. Mas em relação à estrutura física, em relação às garantias que precisa ter, é a mesma coisa. A única alteração é essa. Na casa lar tem o educador social que reside junto aos idosos. E tem o apoio, logicamente, de todo o escopo da equipe. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Então, vocês vão perceber, quem ainda não viu a aula do ECA depois vai ver, que muita coisa do Estatuto do Idoso conversa com o ECA. Então, muitas garantias, muitos direitos, muitos deveres, questões de prioridade. No entanto, aqui nós temos uma diferença visível. No caso do acolhimento institucional de criança e adolescente, não pode ter placa, não pode ter nada. A criança ou adolescente tem que ter aquele lugar como a sua própria casa e não pode ter nenhuma identificação, para que não haja exposição. Então, você passa na rua, às vezes você está passando em frente ao acolhimento institucional de criança e adolescente, você não sabe. Não pode ter identificação, previsto lá no ECA. Aqui no Estatuto do Idoso é o contrário. Aqui tem que ter, é obrigado ter. A plaquinha lá falando, lar não sei o que, não sei o que. Eles vão chamar de lar. Lar não sei o que, não sei o que. Casa lá não sei o que, não sei o que. Então, sempre tem que ter recanto, né? Outra coisa que eu gosto muito é recanto. Recanto não sei o que, não sei o que. Então, sempre tem que ter essa placa identificando o lugar. Se não tiver a placa, eles podem ser interditados.
As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com a necessidade deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas normas condizentes. Ok. Alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observar o seguinte: então, pensou em programa habitacional que é público, então vamos pensar no Minha Casa Minha Vida, na casa, Minha Casa Verde e Amarela, acho que é Minha Casa Verde e Amarela mesmo. A prioridade agora para a aquisição, existe, na verdade, uma prioridade de aquisição pelo idoso. Qual o percentual? 3%. Então, 3% das unidades habitacionais residenciais dos programas habitacionais do poder público, ou mesmo que não seja direto do poder público, mas o programa habitacional é feito com dinheiro do poder público, neste caso existe uma reserva de pelo menos 3%. Então, lá em cima eu já tinha falado com vocês. Anota esse pelo menos 50% de gratuidade no acesso a teatro, lazer, diversão, não sei o que, não sei o que. Anotem também pelo menos 3% de reserva das unidades habitacionais. Ainda dentro dos programas habitacionais, implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, critérios de financiamento compatíveis com a renda do próprio idoso. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos deverão situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Então, se eles têm que reservar 3%, aí eles vão reservar sempre o térreo, para evitar de ter que subir escada. Se tiver elevador, ok, mas preferencialmente. É obrigatoriamente ou é exclusivamente? Não, preferencialmente. Então, fiquem aqui com essa parte. Capítulo 10. Esse aqui é um dos capítulos mais importantes quando a gente fala de prova para concurso público. Isso aqui é muito explorado. Do transporte. Aos maiores de 65 anos. Oi. Antes de você começar nessa parte aí, é só uma dúvida sobre a questão da moradia. Em questão de financiamento de imóvel, tem alguma questão ou uma regra, assim, devido à idade da pessoa? A única regra é essa aqui, ó. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Aí, o que eles vão avaliar igual tem um financiamento de 360 meses, que eu acho, né? Que são os 30 anos. Aí pode ser que eles não vão fazer esse financiamento para o idoso, né? Mas aqui no Estatuto do Idoso não tem. Talvez tenha em alguma normativa voltada para financiamento, que possa detalhar. Aqui no Estatuto do Idoso não detalha, só detalha isso aqui, que o critério de financiamento tem que ser compatível com a renda dele. Beleza? Tá bom, obrigada. Alô. O transporte. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, vamos lá. Idoso, 60 anos. Pensou em idoso, pensou 60 anos. Pensou em gratuidade no transporte. 65 anos é assegurado pelo Estatuto do Idoso para transporte coletivo urbano e semi-urbano, exceto nos seletivos especiais, se tiver os regulares, que são esses aqui. Então, tem transporte coletivo regular, urbano e semi-urbano? Nesses é garantida a gratuidade.
Como? Só apresentar qualquer documento pessoal que comprova a idade do idoso. Precisa ter carteirinha? Não, não precisa. Lógico que, para facilitar, para otimizar, aí as prefeituras foram se organizando e tem a carteirinha que a pessoa pode passar pela roleta. Mas o simples fato de apresentar a identidade garante a gratuidade. Então, uma coisa é falar de gratuidade, outra coisa é de falar de lugar para sentar. Quando a gente fala de lugar para sentar, nos veículos de transporte coletivo, de que trata esse artigo, né? Então, qual? Transporte coletivo público urbano e semiurbano serão reservados 10% dos assentos para os idosos. E esses assentos vão ser identificados com uma placa reservada para preferencialmente idosos. Então, uma coisa que tem que ficar para vocês. Falou de gratuidade acima de 65 anos. Falou de vaga, lugar para sentar. 10% vai ser reservado para assento do idoso. No caso das pessoas compreendidas na faixa de 60 até 65, e ficou uma lacuna, né? Se é a partir de 60, por que é só 65? Nesses casos, a legislação local é que vai determinar. Aí vai ficar a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos nesse artigo. Então, essa aqui é a primeira parte. Nós falamos de transporte coletivo, urbano e semiurbano. Agora a gente vai falar do transporte coletivo também, interestadual. Aí já é diferente. Então, no interestadual, nós temos 2 vagas gratuitas. Então, o idoso quer sair daqui e quer ir lá para o Espírito Santo. Ele tem 2 vagas. Em todos os ônibus, 2 vagas. Ocupou as 2 vagas. Ele tem um desconto de 50% para ir naquele mesmo ônibus. O que a gente sempre indica para o idoso? Tá, as 2 vagas estão ocupadas, vai no próximo horário. Mas se ele quiser ir naquela vaga, naquele ônibus, que já tem as 2 vagas ocupadas, ele vai pagar 50% do assento. Lembrando que isso é para qualquer idoso acima de 65 anos? Não. Isso é para idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, muito cuidado. Aqui, limita renda? Não, não limita renda. Apresenta a sua identidade, acabou. Você tem a gratuidade, acabou. Aqui não. Aqui a sua gratuidade é condicionada à sua renda. Sua, não da sua família, sua. Então, se a sua família tem uma renda de 5 salários mínimos, não importa. A sua renda, você idoso, precisa ter renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, não tem renda, tá ok. Tem 1 salário mínimo, tá ok. Tem 2 salários mínimos, tá ok. Não pode ter 2,5, 3, aí não tem direito, não. Então, fiquem atentas aqui. No papel de vocês, do percentual, anotem, por favor, os 10% aqui, e mesmo não sendo percentual, anotem as 2 vagas totalmente gratuitas e o desconto de 50% depois que essas 2 vagas aqui forem ocupadas. Então, essa parte aqui é importante. Falou de transporte, isso que cai muito em prova. Além disso, mais um percentual para anotar. É assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, 5% das vagas de estacionamento público e privado, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade ao idoso. Então, se a gente põe no estacionamento, seja ele público ou privado, tem que ter a reserva. Normalmente vem pintado no chão. Então, cuidado para não confundir 5% de vaga de estacionamento com 3% das unidades dos programas habitacionais.
Normalmente as provas fazem a inversão do 3 pelo 5. Então, aqui ficou 5, lá ficou 3. E aí o restante está tudo anotadinho para vocês irem lendo, irem assimilando e não confundir. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque. Então, isso aí também está bem tranquilo. Alguma dúvida, meninas? Não. Seguindo. Beleza. Das medidas de proteção. Capítulo 1, disposições gerais. Então, aqui, artigo 43. Até coloquei para vocês aqui, ó. Importante. As medidas de proteção ao idoso serão aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Por quem? Então, quando é que pode haver uma ameaça ou uma violação? Quem são os atores? 1. Ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Falta, omissão ou abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento. Vamos pensar lá no acolhimento institucional, na casa lá. Ou então, em razão da própria condição pessoal, que aí é o próprio idoso ameaçando ou violando os seus direitos. Então, as medidas de proteção serão aplicáveis nesses 3 casos. Pensou em sociedade em Estado, pensou no amplo, ação ou omissão. A família pode ser a falta, então é deixar de fazer, pode ser se omitir, ou então pode abusar, seja a família, o curador, ou então a entidade. Então, o próprio idoso aqui. Capítulo 2, das medidas específicas de proteção. As medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Então, pode aplicar uma ou mais de uma, não tem problema algum. E levarão sempre em conta os fins sociais a que se destinam. Então, os fins sociais sempre são citados em todas as leis. Na Maria da Penha também foi. Então, levarão em conta os fins sociais a que a lei se destina e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Verificada qualquer das hipóteses previstas do artigo 43, que são aqui onde fala a ação, omissão, a falta, enfim, o MP ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, foi constatada a omissão do Estado. Foi constatado o abuso da entidade de atendimento ou da família. Ou então foi vista a condição pessoal do idoso. Não, realmente, o direito está ameaçado ou está violado. Neste caso, de quem é a responsabilidade primeira? Ministério Público. Então, o Ministério Público poderá determinar essas medidas específicas. Ou, então, o Poder Judiciário pode determinar a requerimento do Ministério Público. Então, de quem é a responsabilidade primeira? MP. Ou então o MP pode requerer ao Judiciário e o Judiciário pode determinar quais medidas? Encaminhamento do idoso à família ou ao curador, orientação, apoio e acolhimento temporários, requisição para tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, abrigo em entidade e abrigo temporário. Então, essas são as nossas medidas de proteção. Isso aqui não cai muito, não, mas é bom vocês saberem quais são as medidas. Não cai muito para o concurso de vocês, tá? Para o concurso de Tribunal de Justiça, de MP, lógico que cai, não cai muito para o de vocês. Da política de atendimento ao idoso, disposições gerais.
A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, Estados, DF e municípios. Então, vejam que a política de atendimento, ela extrapola o público, tá? É o governamental e o não governamental. Quais que são as linhas de ação dessa política de atendimento? Políticas sociais básicas, políticas e programas de assistência social, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos que estão abandonados em hospitais e também nas instituições de longa permanência, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos e mobilização da opinião pública, no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Agora, a gente vai entrar na parte das entidades de atendimento. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Beleza, então vamos lá. Beleza. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades. Então, que é coisa importante. Quem é responsável pela manutenção da unidade de atendimento, da entidade de atendimento do idoso? A própria entidade. Observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso. As entidades governamentais e as entidades não governamentais de assistência ao idoso vão ficar sujeitas à inscrição de seus programas. Onde que eles vão se inscrever? O órgão componente da vigilância sanitária e no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Não tem Conselho Municipal? Então vai ser o Conselho Estadual. Não tem Conselho Estadual? Vai ser o Conselho Nacional. Especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos. Então, assim como lá na aula do ECA a gente conversou sobre isso, que as unidades de acolhimento precisam ter registro junto ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação às unidades de atendimento, né, as entidades de atendimento à pessoa idosa, os seus programas, né, de acolhimento precisam estar inscritos primeiro na vigilância sanitária, primeiro não, tem que estar inscrito na vigilância sanitária e também no conselho. Aí, se não tiver municipal do idoso, aí vai ser no estadual ou então no nacional. Quando ele se inscrever, né, inscrever o programa, tem que especificar qual que é o regime de atendimento e vai ter que observar alguns requisitos. Quais são os requisitos? Instalação física em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, você é tranquilo, apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatível com os princípios desta lei, estar regularmente constituída e demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência vão ter que adotar alguns princípios, que são todos esses aqui. Eu não vou ler, que é só leitura mesmo, depois vocês podem fazer a leitura. E aqui é importante que o dirigente de instituição que presta esse atendimento ao idoso vai responder civil, criminalmente e ainda administrativamente, se praticar algum ato em detrimento do idoso. Então, isso aqui é bom ficar atento. Quem responde? O dirigente, só ele? Eu acho que não, né? Se for algo direto ao profissional, o profissional também pode responder. E constituem as obrigações das entidades de atendimento. Eu também não vou ler, mas aqui estão as obrigações. Dentre essas obrigações, algumas já foram faladas, como a primeira, que é ter aquele contrato escrito de prestação de serviço. Mas é bom saber quais são as obrigações, depois vocês podem fazer a leitura por aqui, todas essas. Artigo 51, as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita.
gratuita. Então, essa parte é importante. Não para o concurso de vocês, mas para outros concursos, essa parte aqui é importante. Aqui no outro capítulo, capítulo 3, vai dizer da fiscalização das entidades de atendimento. Quem é que fiscaliza? As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso. Quais conselhos? Municipal, estadual e nacional. Vai ser fiscalizado ainda pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária. E pode ser também fiscalizada por outros previstos em lei. Aí aqui já fala de uma mudança do artigo 7º essa lei aqui é do idoso também, acho que é política de atendimento. Deixa eu só confirmar se é esse que é o nome da lei. Política Nacional do Idoso, política de atendimento. Política Nacional do Idoso, teve uma mudança aqui que diz dos conselhos, então basicamente aqui não traz nada demais. Será dada publicidade das prestações de conta dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Então, fez uma campanha para poder arrecadar dinheiro, ou então tem um contrato, uma parceria com o poder público, tem que dar publicidade à prestação de conta. Isso aqui é a responsabilidade da entidade de atendimento do idoso. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações dessa lei, sem prejuízo à responsabilidade civil e criminal dos dirigentes ou então dos prepostos, ainda tem algumas penalidades. Então, quem estava na aula do ECA viu que lá no ECA também tem essa mesma coisa. Algumas penalidades dizem apenas da entidade governamental, outras dizem da entidade não governamental. O que é que eles gostam de confundir? Na entidade governamental, uma das penalidades é o afastamento provisório ou então definitivo dos dirigentes. Normalmente isso aqui eles colocam na não governamental, mas não é. Falou de afastamento do dirigente, não importa se é provisório ou definitivo, é da entidade governamental. Já nas entidades não governamentais, suspensão parcial ou total do repasse do dinheiro, né, da verba pública. Interdição da unidade ou suspensão de programa e proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Então, é basicamente saber distinguir esses três aqui, que são dessa, e aí faz todo sentido, porque na entidade governamental não existe repasse de verba, então repasse de verba pode ser suspenso de forma parcial ou total na não governamental, mas para afastar os dirigentes só realmente nas entidades governamentais. Basicamente, é saber essas diferenças. Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Tá ali que já muda de figura. Falou de dano, qualquer tipo de fraude. Aí, mesmo assim, independente se é governamental ou não governamental, aí pode ter o afastamento provisório, porque aqui diz de algo grave. Então, aqui a penalidade é se a entidade descumprir. Ela descumpriu alguma coisa que está na lei. Aqui não, aqui diz de crime. Então, algum dano causado ao idoso, alguma fraude, nesse caso, o dirigente da não governamental pode ser afastado, a unidade pode ser interditada e pode haver a suspensão do programa. A suspensão parcial ou total do repasse das verbas ocorrerá quando verificada a má aplicação, então o desvio da finalidade do recurso. O recurso tem que ser utilizado para poder comprar alimentação e eles estão usando de forma equivocada. Nesse caso, pode haver a suspensão parcial ou total do repasse. Na ocorrência de infração por entidades de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nessa lei, aí precisa comunicar ao MP para que ele tome as providências cabíveis e, inclusive, suspender as atividades
dissolver a entidade e aplicar proibição de atendimento aos idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Então, aqui está ok. Aqui nas infrações, eu não vou adentrar, normalmente não cai para o concurso de vocês. Depois vocês podem fazer uma leitura. Aqui tá amarelinho, só porque eu escrevi o que é expensas, né? Então, isso aqui tudo eu já marquei para vocês. Depois vocês dão uma lidinha. Não precisa caçar decorar, tá? Os valores. Lembrando que essa lei já tem mais tempo, então os valores eles estão desatualizados. Lá no final diz que os valores eles serão atualizados a todo ano por lei específica. Então, não precisa preocupar com os valores, não precisa decorar nada disso. Mas é só ler para poder entender. Capítulo 5, mesma coisa, só fazer a leitura, que aqui é quando tem a apuração administrativa da infração. Então, isso aqui é só fazer a leitura, vou passar. Apuração judicial de irregularidade na entidade de atendimento, então também só fazer leitura. Isso aqui não vai cair, não. Vocês vão só ler para vocês entenderem, né? Um pouquinho. Não precisa preocupar, não. Acesso à justiça. Na parte do acesso à justiça, o que é importante? O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso, né? Então, tem uma vara só para poder resolver essas questões voltadas para a violação dos direitos do próprio idoso. É assegurada a prioridade na tramitação dos processos, dos procedimentos e na execução dos atos de diligências judiciais, em que o idoso seja parte ou interveniente, né? Então, tem que ser maior de 60 anos, qualquer instância. Uma coisa interessante, esse direito aqui, ele tem que requerer. Então, se ele quiser essa prioridade na tramitação, o interessado tem que fazer prova da sua idade primeiro e depois vai requerer o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito. Aí essa autoridade vai determinar as providências a serem cumpridas. Vai anotar essa informação de que esse caso é prioridade nos autos do processo, para que todos vejam. A prioridade, isso aqui cai em prova, não cessará com a morte do beneficiário. Então, o processo está correndo com prioridade, aí o beneficiado, né, o idoso, faleceu. Mesmo assim, o cônjuge ou a cônjuge, né, companheiro ou companheira, ou com união estável maior de 60 anos, vai garantir essa prioridade. Então, a prioridade vai se estender ao companheiro ou à companheira maior de 60 anos. A prioridade se estende aos processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e entidades financeiras, ao atendimento preferencial, junto à Defensoria Pública da União, então, DPU, DPE, DPDF, em relação aos serviços de assistência judiciária. Para atendimento prioritário, será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Por isso, quando a gente vai ao banco, nas primeiras cadeiras, mais perto da mesa de quem atende, já tem aquela sinalização lá, que é para pessoa idosa. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, tá aqui os 80 anos de novo. Então, entre 80 anos e os 65, o 80 anos ganhou prioridade. Entre o 65 e nós, o 65 ganhou prioridade. É isso. Capítulo 2, do MP. Quais são as competências do Ministério Público? Então, coloquei para vocês, já marquei, é importante ler. Vocês vão perceber muito isso. Falou de idoso, falou de violação do direito do idoso, falou de MP. Então, é importante entender aqui essa parte, principalmente se vocês tiverem interesse depois em fazer concurso, tanto do MP
quanto de defensoria pública, seja da União, seja do Estado, ou então de tribunais de justiça, é bom ter noção e conhecimento de toda essa parte aqui. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e de atribuições do MP. Essa parte aqui é importante, cai em prova. O representante do MP, ele tem direito e o acesso dele é livre a toda entidade de atendimento ao idoso. Então, ele pode transitar muito bem, ele pode ir visitar, conhecer, fiscalizar a entidade de atendimento ao idoso. Então, essa parte aqui é importante. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei. Hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Normalmente, o MP ele é parte, né, do processo. Mas se ele não for, mesmo assim, ele vai ter acesso aos autos, vai poder ver o processo e vai poder, inclusive, juntar documento, requerer diligência, produzir novas provas. Então, isso é bem tranquilo. A intimação do MP, em qualquer caso, será feita pessoalmente. A falta de intervenção do MP acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Então, isso aqui também é importante. Capítulo 3, aí aqui fala um pouquinho ainda do MP, que é aqui, o MP que faz essa parte, que é a proteção dos interesses difuso, coletivo, individual, indisponível ou homogêneo. Eu não vou adentrar, mas essa parte aqui depois vocês podem fazer leitura. Fiz algumas marcações também. Os crimes, disposições gerais, aqui não tem muita coisa importante, então passei. Os crimes em espécie, tem algumas coisas aqui que são interessantes, e os crimes dependem muito do tipo de concurso. Normalmente, o concurso de prefeitura, principalmente essa prefeitura de BH de forma específica, não deve contemplar nada sobre os crimes, não. Mas, se vocês têm interesse em outros concursos, é bom dar uma estudada. Uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentas é que, normalmente, não se cobra essa questão da pena para vocês, no concurso específico. Mas é pelo menos interessante saber quando é que existe um agravamento. Então, aqui, a pena vai ser aumentada 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Tem uma parte aqui que fala que a pena é aumentada de metade se da omissão vai resultar lesão corporal. E vai ser triplicada se resultar em morte. Então, às vezes, o que eu vejo muito cobrar nem é tanto isso aqui. É isso aqui, ó. É quando aumenta. Os motivos que fazem aumentar. Então, essa parte aqui é bom, pelo menos, ter uma noção que existe. Não quer dizer que vai cair. Pelo menos uma noção que existe. E aqui eu gostei, achei interessante deixar essa parte grifada. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Então, o idoso foi fazer um empréstimo e o banco viu que ele está super endividado. Então, a financeira viu que ele está super endividado. Neste caso, o banco ou a financeira pode se recusar a liberar o empréstimo. E o fato de recusar não vai ser constituído crime. Isso aqui é de 2021. Então, é bem legal porque está bem atual. Mais sobre os crimes, aqui, olha, tá vendo? Se resultar da morte, é só se do fato resultar lesão corporal. Então, essas partes aqui são interessantes. O que eu deixei aqui para vocês, que é legal, que diz do que a gente já tratou na lei. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Obstar o acesso de alguém
a qualquer cargo público por motivo de idade. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Então, a gente falou lá em cima que não pode de jeito algum, a não ser que a natureza do cargo permita essa discriminação. Se isso não acontecer e mesmo assim impedir o acesso, negar o emprego em razão da idade, aí isso é constituído crime e tem aqui reclusão de 6 meses a 1 ano, mais o pagamento da multa. Caminhando para o final. Essa aqui é da entidade de acolhimento. Negar o acolhimento, ou então negar a permanência do idoso lá dentro do abrigamento, dentro do acolhimento institucional, porque ele recusou a fazer procuração para a entidade, também é crime. Isso quer dizer que, mesmo que o idoso não queira fazer procuração para a entidade de atendimento, ela não pode se negar a acolhê-lo ou a mantê-lo acolhido. E caso ela o faça, aqui também tem a detenção de 6 meses, ou então de 6 meses a 1 ano e multa. E outra coisa que também é crime, e que eu sei que vocês sabem, mas é importante trazer, é reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefício, provento ou pensão do idoso, bem como reter qualquer outro documento, com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, uma coisa é guardar. Então, sempre tem, né, nos acolhimentos, uma parte que você guarda os documentos do idoso, né? Então, ou é um escaninho, ou é um armário, e ele guarda os documentos do idoso e, lógico, o cartão junto. Isso é uma coisa. Agora, reter esse cartão, reter esse documento, como forma de assegurar que, assim, a entidade vai receber, ou então o idoso vai ressarcir alguma dívida, isso aí já é considerado crime. Detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. Induzir pessoa idosa sem discernimento dos seus atos a outorgar procuração, a fazer uma procuração, para fim de administrar os bens deles, os bens do idoso, ou então dispor dos bens. Então, é o idoso não está com as suas plenas faculdades mentais, alguém obriga ele a assinar uma procuração. Nessa procuração, ele permite que o outro administre os seus bens, ou então ele dispõe dos seus bens nessa procuração. Isso é considerado crime se realmente o idoso não tiver discernimento dos seus atos. Reclusão de 2 a 4 anos. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Então, isso aqui é aquele caso no cartório, que a pessoa vai junto lá com o idoso no cartório, a pessoa do cartório percebe que o idoso não tem nenhum discernimento e mesmo assim lavra o ato lá notarial que ele está fazendo. Nesse caso, também o profissional vai incorrer aqui na pena de reclusão de 2 a 4 anos. Caminhando para as disposições finais e transitórias, aqui nós temos outros tipos de crimes e outras penas. Eu não vou trazer para vocês. E aqui também vocês vão perceber, assim como lá na Lei Maria da Penha eu trouxe, aqui também tem. O Estatuto do Idoso vai fazendo pequenas alterações em outras normativas, outras leis. Então, houve mudança aqui no Código Penal, que aí passou a vigorar o artigo 61 com essa escrita, o 121 assim, o 133 passou a ser assim, o 144 passou a ser assim, 141, 148, 159, 183. Então, são mudanças a partir do momento que tem uma lei e que outras normativas dizem daquilo, vai fazendo pequenas alterações. Se você lê cru, não vai dar para entender. O que você tem que fazer? Tem que
copiar aqui o número do decreto, né, que é o Código Penal, procura o Código Penal no site do Planalto, vai no artigo 61, lê o 61, lê o inciso 2, aí você vai entender o H. Lê o artigo 121 e depois lê o artigo 4º, aí você vai entender. Então, só faz sentido assim. Então, por isso que eu não trouxe. Essa parte em qualquer legislação. Toda vez que falar que alterou, que agora a legislação tal passa a vigorar de uma certa forma, você tem que recorrer a essa legislação para entender do que é que ela diz, e ao entender do que é que ela diz, você vai compreender as mudanças. Então, isso aqui tudo é mudança para vocês verem posteriormente. Aqui, 140, 115 é tranquilo. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. O restante é tudo tranquilo. A lei entrou em vigor 90 dias da sua publicação. Isso lá em 2003. Quem assinou? Nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui eu deixei para vocês o link com o caderno de questões do que concursos. Aqui vocês têm 40 questões para responder sobre o Estatuto do Idoso. É só copiar e colar e vocês vão abrir lá no login de vocês para responder. Que é esse aqui que eu fiz. Cadê? 40 questões aqui de Estatuto do Idoso para vocês responderem. Então, a maioria de serviço social, mas tem outros de outras profissões, mas que também dizem de questões que podem ser cobradas para vocês. Todas de nível superior, diversas bancas, todas múltipla escolha. Então, deixei aqui para vocês também. O ideal é, participou da aula, responde as questões. Se não der para responder hoje, amanhã vocês respondem as questões. Ok, meninas? Alguma dúvida?